tempos de trevas, quando a verdade é silenciada e o medo domina as ruas, Deus levanta alguém, um servo estrangeiro, um homem esquecido, mas com fé suficiente para mudar destinos. Jerusalém ardia em tensão. Entre tantos servos, havia um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, eunuco, um estrangeiro. Ele não era israelita, não fazia parte da elite, não tinha poder nem influência, mas ele tinha algo que poucos ali possuíam, temor de Deus e compaixão no coração. Quando soube que Jeremias estava morrendo na cisterna, Ebed-Meleque não suportou. Jeremias foi tirado da cisterna. Anos depois, sua profecia se cumpriu. Babilônia cercou Jerusalém. O rei foi levado cativo, os príncipes morreram, a cidade virou cinzas. Mas Deus não se esqueceu de Ebed-Meleque. A ele, Jeremias entregou uma mensagem pessoal: eu trarei o mal sobre esta cidade, mas a ti te livrarei, não cairás a espada, porque... Ebed-Meleque, o servo que salvou o profeta quando a coragem nasce da fé. Jeremias 38, 7, 13. Jeremias 39, 15, 18. Jerusalém antiga ao entardecer. O som distante de guerra, pessoas temerosas, ruas vazias e o profeta Jeremias em oração. Em tempos de trevas, quando a verdade é silenciada e o medo domina as cidades, Deus sempre levanta alguém simples, mas corajoso. Hoje vamos conhecer Ebed-Meleque, um servo estrangeiro, um homem quase esquecido, mas cuja fé brilhou em meio à escuridão de Jerusalém. Sua história é uma lição de coragem, compaixão e confiança em Deus. E mostra que, mesmo quando todos se calam, a fé de um só pode mudar o destino de muitos. O cenário de Jerusalém, o palácio de Zedequias, conselheiros murmurando, soldados inquietos. Depois, a cisterna escura e lamacenta, voz mais grave e descritiva. O profeta Jeremias era visto como um traidor. Suas palavras denunciavam os pecados do povo e advertiam sobre a destruição que se aproximava pelas mãos da Babilônia. Cansados de ouvi-lo, os príncipes foram até o rei Zedequias e disseram: este homem não busca o bem do povo, mas o mal. Jeremias 38, 4. O rei, fraco e indeciso, cedeu. Jeremias foi jogado em uma cisterna vazia. Não havia água, apenas lama. O profeta afundou no lodo, sozinho, esquecido, esperando a morte. O servo estrangeiro. Ebed-Meleque caminhando pelos corredores do palácio, ouvindo boatos, mostrando expressão de espanto e tristeza. Entre tantos servos, havia um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope, eunuco, um estrangeiro. Ele não era israelita, não fazia parte da elite, não tinha poder nem influência. Mas ele tinha algo que poucos ali possuíam: temor de Deus e compaixão no coração. Quando soube que Jeremias estava morrendo na cisterna, Ebed-Meleque não suportou ficar em silêncio. Pausa curta. Ele sabia que interceder pelo profeta poderia custar-lhe a vida. Mesmo assim, foi até o rei e falou com coragem: ó rei, esses homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, lançando-o na cisterna, onde morrerá de fome. Jeremias 38, 9. Pausa para ênfase. Ebed-Meleque não era profeta, não tinha cargo, mas tinha um coração que não suportava ver a injustiça triunfar. A coragem que move o coração do rei. Ebed-Meleque diante do rei Zedequias. O rei reflete, depois consente com um gesto. Soldados o acompanham até a cisterna, voz firme e esperançosa. Deus honrou aquela ousadia. O rei Zedequias autorizou Ebed-Meleque a tirar Jeremias da cisterna antes que morresse. Com 30 homens, ele foi até o depósito do palácio, pegou cordas e trapos velhos e desceu até a cisterna. Voz mais terna. Ele gritou para Jeremias: coloca esses trapos velhos debaixo dos teus braços, por debaixo das cordas, para não te machucares. Jeremias 38, 12. Que detalhe lindo! Ele não apenas salvou o profeta, ele se importou com as feridas dele. Ebed-Meleque nos ensina que a verdadeira fé não é fria nem distante. Ela tem mãos que ajudam e olhos que veem a dor do outro. A recompensa divina. Jeremias sendo puxado para fora da cisterna. Cenas de guerra e destruição em seguida. Depois, Ebed-Meleque sendo protegido enquanto a cidade cai.
Anos depois, a profecia de Jeremias se cumpriu. A Babilônia cercou Jerusalém. O rei foi levado cativo. Os príncipes foram mortos. A cidade virou cinzas, mas Deus não se esqueceu de Ebed-Meleque. Jeremias recebeu uma mensagem específica para ele. Assim diz o Senhor: eu trarei o mal sobre esta cidade, mas a ti te livrarei. Não cairás à espada, porque confiaste em mim. Jeremias 39, 17 e 18. Enquanto os poderosos pereciam, o servo fiel era poupado. Deus vê o que o mundo ignora. Ele não mede pessoas pela posição que ocupam, mas pelo coração com que servem. Lições para hoje. Imagens atuais, pessoas ajudando umas às outras, orações, gestos de compaixão, contrastando com cenas de injustiça e solidão. A história de Ebed-Meleque ainda fala conosco hoje. Primeira lição: Deus usa quem tem coragem de fazer o bem, mesmo em ambientes corruptos. Você pode estar cercado de trevas, mas se a luz de Cristo brilhar em você, haverá esperança. Segunda lição: fé verdadeira se manifesta em ações. Não basta acreditar, é preciso agir com amor, mesmo quando ninguém mais o faz. Terceira lição: Deus sempre recompensa quem confia nele. Quando o juízo chegou, Ebed-Meleque foi salvo, porque confiou em Deus. Talvez você se sinta pequeno, esquecido, sem voz. Mas saiba, Deus ainda usa os anônimos para realizar grandes livramentos. Ebed-Meleque, olhando para o horizonte, a luz do sol surgindo. No final, uma transição para o logotipo do canal personagem bíblico. Ebed-Meleque foi apenas um servo, mas um servo com fé, compaixão e coragem. E essa combinação o colocou na história eterna do povo de Deus. Que o exemplo dele inspire você a agir com fé, mesmo quando o mundo se cala. Porque no fim, não é a posição que salva, é a confiança em Deus. Eu sou o Valentino, e este foi mais um episódio do personagem bíblico. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E que sua fé seja corajosa como a de Ebed-Meleque.